Fala, família da Natação Criativa! Quero agradecer muito a sua presença, que acompanha a gente pelo YouTube, pelo Spotify, aos mais de 375 mil membros lá no Instagram. E hoje a gente vai falar como uma profissional da natação conseguiu trazer os conceitos da hidroginástica e elaborar uma metodologia da natação de aperfeiçoamento e treinamento. Como adaptar esses exercícios de hidro para natação? Calma que a gente vai chegar nisso. E eu trouxe a especialista no assunto, Mercedes Nogueira. Muito obrigado pela presença, Mercedes. Eu que agradeço, Renato, de você ter me convidado para vir aqui falar, aproveitar a minha estada aqui no Brasil. Eu estou muito feliz, porque fazia tempo que eu queria falar aqui na Natação Criativa. Ah, que coisa boa, direto da Bolívia para o Brasil, para vocês aí do outro lado aproveitarem todo o conhecimento que a natação está onde está, graças a essa mulher e outros profissionais da área. Então, uma da missão da Natação Criativa é trazer os profissionais que fizeram a natação chegar onde está. Mas antes de a gente entrar nesse assunto, vamos agradecer os nossos parceiros, a Flote, com materiais pedagógicos da natação. Você que está precisando de material para treinamento, aprendizado, com certeza acessa lá o site da Flote, você vai ver o catálogo deles, diversos materiais e muito material inovador. A gente tem a Sobrasa, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, que visa a redução no número de casos de afogamento. Se você não é voluntário, entre no site da Sobrasa, acesse lá e vire voluntário, assim como eu sou. O aplicativo da SwimTrack, que te auxilia na evolução do seu aluno. Então você vai fazer avaliação pedagógica, aeróbica, anaeróbica, manda vídeo para o seu aluno, tenha todos os dados na palma da sua mão. A plataforma Educar, com mais de 200 cursos para você estudar onde quiser, como quiser e quantas vezes quiser. E a Manta, nova metodologia da natação, entrando no mercado agora. Acesse o site da Manta que você vai ver uma nova metodologia ingressando aí no mundo da natação. Tá sem possibilidades, sem alternativas, sempre as mesmas metodologias no mercado? Conheça essa nova metodologia. Mas vamos deixar de papo, Mercedes, vamos para o que interessa. Como os princípios da hidroginástica podem ser aplicados no ensino do treinamento na natação? E essa pergunta é super complexa. Incluso, eu uso muito o material da Flote, usei muito material da Flote para fazer isso. A gente usa muito material, tanto resistivo quanto flutuante, para ajudar nossos alunos a entender como funciona a água. Então, assim, como a hidroginástica entra, é realmente ensinando o nadador a sentir a água, a entender a água. E também há muitos exercícios da hidroginástica. Entender a água, entender os conceitos da água. Assim, como que a flutuação me vai ajudar? Como que a resistência da água vai me ajudar? Como que eu faço entender como é ir para frente empurrando água para trás, por exemplo? Conceitos de Newton, conceitos de aceleração, conceitos de ação e reação. Esses conceitos que a gente aprendeu na hidroginástica, que deveríamos estudar na natação, mas a gente esquece um pouquinho, nos ajuda muito a melhorar, a entender o que eu faço dentro da água. Então, Renato, entender o que eu posso nadar e como eu nado é essencial para eu nadar melhor. E aí você falou de vários conceitos. Um dos conceitos importantes da hidroginástica é a resistência da água. A gente fazer os movimentos contra essa resistência da água. Lembrando que a água ela é 4 vezes mais resistente que o ar. Então, como esses exercícios contra a resistência na hidroginástica pode contribuir para o desenvolvimento de força e técnica na natação? Então, Renata, é como eu disse, entender como funciona o movimento. Por exemplo, se eu quero nadar um crawl melhor nadado, eu tenho que entender como eu faço para empurrar a água com mais eficiência para trás, para que o meu corpo vá mais para frente. Ou como eu faço, por exemplo, a patada de costas, empurrando a água para cima ou para baixo, empurrando a água também para trás. Então, se eu empurro a água para baixo... Essa é uma pergunta que o Alberto sempre faz e eu não queria responder aqui, porque ele vai fazer no curso, as pessoas vão saber a resposta, né? Então, eu vou empurrar a água para baixo, para o meu corpo subir, para eu me manter mais flutuante, porque quanto mais em cima eu vou estar utilizando mais superfície propulsiva e também empurrando, tendo bastante flexibilidade no meu tornozelo para empurrar a água para trás e meu corpo ir na direção que eu quero. Olha aí.
conceitos da hidroginástica, da flutuabilidade, de empurrar água para baixo para o meu corpo e para cima, resistência, e empurrar água lá para o outro lado para eu poder ir no lado oposto. Mercedes, não tenha receio de compartilhar o conhecimento está aí para ser compartilhado. Para quem não entendeu, a Mercedes faz parte do nosso grupo de estudos quinzenal, que a gente faz junto com o técnico Alberto Claro. Então, um grupo foda, não é palavrão, pelo amor de Deus, é fornecendo orientações esportivas aquáticas, onde a gente se reúne a cada 15 dias para conversar sobre natação, as novas tendências, o que está surgindo no mercado e os conceitos da natação. E um desses conceitos que o Alberto trouxe nesse curso foi a força propulsiva na pernada de costas. Ela é para cima? Ela é para baixo? E aí o professor Alberto comenta muito que a gente faz essa força para cima, só que de forma errônea. Essa força tem que ser para baixo. Mas quer saber mais? Me chama lá no particular que você vai acessar essa aula que está gravada. Todas as aulas desse nosso grupo de estudos ficam gravadas. A Mercedes faz parte da turma 1, há mais de 1 ano e meio a gente estudando, e a Mercedes fiel, lá na Bolívia, pode ter competição, pode ter o que for, ela está lá presente, mesmo com o fuso horário. Mas, Verdade. Mercedes, quais estratégias da Hidro pode ser usado para melhorar agora a coordenação motora e o controle motor dos nadadores? A gente usa muito trabalho com equipamento flutuante e com equipamento resistivo. Então, por exemplo, eu prefiro 1000 vezes utilizar a luva da hidroginástica como equipamento resistivo, para fazer o trabalho de braço, do que a paleta tradicional, aquele palmar tradicional. A luva não muda a posição da mão e a paleta muda a posição da mão. Então, dessa forma, eu entendo melhor a resistência que meu corpo tem que fazer, trabalho força também. Então, é um material da Hidro que é melhor adaptado para a natação que o próprio material da natação. Não sei se foi essa pergunta que você fez, mas... Foi isso. E aí a gente pensa aí na progressão, porque a gente sempre tem que ter aí a progressão do aumento de resistência, aumento de força, sempre nessa crescente melhora. Como a Hidro pode ser incorporada na progressão pedagógica no ensino da natação? Bom, volto a dizer para você outra vez. É conhecimento do que eu estou fazendo na água. Quanto mais eu entendo o meu corpo na água, ou seja, quanto mais eu entendo a pressocepção, e a Hidro me ajuda muito a entender a pressocepção, não a propriocepção também, mas a pressocepção. Qual força eu faço sobre a pressão da água para nadar melhor. E isso eu incorporo gradativamente, Renato. Não dá para incorporar direto. Então, um aluno, eu ia dizer um ninho, mas é um aluno que está em aperfeiçoamento, é assim que fala em português. Pode falar espanhol, pode falar em português, a gente entende. Ele precisa entender melhor o que é essa coisa da pressão para poder trabalhar melhor. E a Hidro vai ajudar com exercícios da hidroginástica, trabalhando pressocepção, trabalhando muito o palmateio, mas não o palmateio tradicional. O palmateio em pé mesmo, o palmateio de empurrar água para trás mesmo, fazendo aqueles movimentos à frente do seu corpo. Isso vai fazer com que ele vá gradativamente entendendo qual o valor da pressão que a água exerce sobre o seu corpo, sobre o seu movimento para nadar melhor. Então, eu entender não só a propriocepção, porque a Hidro te vai dar muito mais consciência corporal e propriocepção, e também a pressocepção, porque a pressocepção vai ser, por exemplo, Renato, o que mais mudou o mundo agora no último campeonato mundial? O fato de 30 recordes mundiais. Foi o quê? Foram as patadas de delfim, não as ondulações. Agora, para eu fazer uma ondulação boa, eu tenho que entender em que lugar da água eu faço essa ondulação boa. E entender quanto eu faço de pressão para baixo, quanto eu faço de pressão para cima, e aí já não é força, é pressão. Entender em que lugar da água para eu poder fazer mais. E aí vem a pergunta de quem está do outro lado, que tenho com certeza já está colocando aí no chat. Como eu consigo trabalhar essas diferentes profundidades? Então, algumas estratégias práticas aí dentro das aulas de natação. Primeiro é empírico.
é tentativa e erro. É a primeira coisa. A segunda coisa é utilizar o conhecimento da própria hidro. Então, eu sei, por exemplo, na hidro, que se eu utilizo 40 centímetros abaixo da água, aproximadamente, claro que eu não vou estar medindo 40 centímetros lá, eu tenho mais superfície propulsiva do que acima disso. Então, se eu tiver de 40 centímetros para baixo, eu vou estar mais propulsiva do que em cima. Então, eu tenho que estar de 40 centímetros até mais ou menos 1 metro, 1,5 metro máximo, porque depois eu também não vou conseguir subir rápido, para ter mais propulsão do que se eu faço mais em cima desses 40 centímetros. Isso veio da hidro. Eu sei que se eu trabalhar meu braço sobre a água, na tensão superficial, eu vou trabalhar menos do que se eu trabalhar com o ombro dentro da água, fazendo 30, 40 centímetros abaixo da água. E a gente sabe na natação que uma grande preocupação são com os ombros. A gente faz uma rotação do ombro, número gigantesco. Aí se a gente pegar, faço 12 rotação em cada piscina, faço 25 rotação em cada chegada, em cada aula ali eu faço 50, 60 rotação no semestre, no ano. Então o número de rotação do ombro é muito grande, a sobrecarga em cotovelo, em joelho. É possível também com esses conceitos da hidroginástica ajudar na prevenção de lesões e recuperação muscular de nadadores? Claro. Você pode fazer dentro da água, ou como se você estivesse fazendo fora da água as ligas, as borrachas, não? Então, para isso, você usa, por exemplo, um equipamento flutuante dentro da água, fazendo um movimento de fortalecimento do manguito rotador, importantíssimo, e você pode fazer dentro da água, que é mais divertido, é mais o meio que você vai trabalhar, né? Fortalecimento do manguito aí. Eu, graças a Deus, encontrei um preparador físico que tem o mesmo pensamento que eu e faz parte da preparação física dentro da água. Sim. E aí eu queria saber, você está muito voltado aí para aperfeiçoamento, alto rendimento. Esses conceitos e essas habilidades da hidroginástica, ela pode ser benéfica só para esse aperfeiçoamento e treinamento ou também a gente consegue colocar em qualquer faixa etária? Qualquer faixa etária. Qualquer faixa etária. Né? Se eu, por exemplo, ensinar meu aluno que ele vai nadar melhor com a mão aberta do que a mão fechada, eu estou tendo conceitos da hidroginástica, né? Porque eu estou trabalhando a área de superfície. Quanto mais maior minha área de superfície, mais eu vou nadar. Se eu ter com a mão fechada, eu não vou nadar muito com a mão aberta. E eu faço isso para o pequenininho. Para o menininho que está lá. Então, eu brinco que eu vou nadar com a mão fechada. Vou ver que chega do outro lado primeiro com a mão fechada. Vai com uma mão fechada e uma mão aberta. Olha aí, propriocepção, conhecimento corporal, coordenação motora. Quantos conceitos você tem aí? Aí né? Você falou dos iniciantes. Eu consigo trazer esses conceitos para adaptação ao meio aquático, para aqueles alunos bem iniciante? De criança? Eu acho que a gente adulto. só usa conceitos da hidroginástica. Não dá para fazer sem isso. Você só usa isso. Como é que você vai adaptar uma pessoa se você não conhece a água? E para conhecer a água, você tem que saber o que é a água, né? O que traz a água para a gente? Quais são as propriedades físicas da água? Se você não entende o que é a flutuação, você não vai conseguir nunca ensinar esse aluno a flutuar. Sim. E como a variação de intensidade, que é muito forte aí na hidroginástica, pode contribuir também para o condicionamento específico de nadadores? Aí vai outra vez o conceito de saber entender o que é cada movimento ou como se portar. Pressocepção, propriocepção, resistência da água. Então, como que eu faço para aumentar a intensidade aí? Através de exercícios específicos, que não só específicos de natação, mas exercícios específicos, por exemplo, na vertical. Então, eu vou fazer afastamento dos braços e unir os braços com diferentes intensidades, mostrando aí como que eu trabalho. Eu faço muito isso dentro da água. A gente tem um dia de treinamento, que é o dia do sábado, que a gente faz treinamentos diferentes. A gente usa, por exemplo, a cada 15 dias o aquacross. O aquacross é trabalhar na parte funda da piscina. Eu, felizmente, tenho uma piscina que tem raso e fundo e posso fazer isso. Trabalhar na parte funda da piscina a flutuabilidade, então exercícios, por exemplo, de ondulações parado, então trabalhando da flutuabilidade aí, trabalhar com a cabeça fora d'água para trabalhar melhor o corpo, patadas e tudo mais. E na parte rasa, a gente faz exatamente isso. A gente faz exercícios de hidroginástica. Então, eu faço trabalho de tríceps, trabalho de velocidade. Então, quando eu
o que eu sinto quando eu trabalho mais velocidade e menos intensidade. Qual a diferença de trabalhar velocidade e intensidade? O nadador tem que trabalhar veloz ou intenso? Boa. E você falou de sair desse convencional. E a gente não tem só a hidroginástica. A gente percebe no seu trabalho que você também engloba outras modalidades, como eu vi uma vez você treinando o mergulho, trabalhando ali na cama elástica da ginástica artística. É outro benefício que a gente tem aí, né? O clube que a gente trabalha, o carro-chefe deles é a ginástica artística e a ginástica rítmica. Vou voltar a sua resposta aqui com a câmera. Quando eu fui passar para ela... Tá, não tem problema. Você quer que faça a pergunta de novo ou não precisa? Pode ser. Não precisa. Tá, resposta. então vai lá. Pode ir. Tá. Mas um benefício que a gente tem aí, o clube que eu trabalho, eu tenho o benefício de ter a cama elástica, mas eu acho que se pode trabalhar muitas outras coisas. Pode trabalhar mesmo aquela plataforma pequena, né? Um trampolim pequeno, pode usar isso. A gente tem aí o clube quando o carro-chefe é a ginástica artística, então a gente tem a possibilidade de usar a cama elástica e isso é um super benefício. Sair da água, fazer com que o seu corpo se conheça melhor, porque o meu objetivo aí é muito mais que o aluno conheça o corpo, saiba o que ele tem que usar. Olha, eu tenho que usar meu abdômen, não é minha perna. Eu tenho que usar isso, eu tenho que ter equilíbrio. Então, eu tenho que fazer um movimento a gente diz flecha, né? Trazer o braço aqui assim. Mas eu tenho que estar em equilíbrio para fazer isso, para ter a partida, né? Então, isso ajuda bastante. Por exemplo, outra coisa que a gente usa na sala da hidroginástica é aquela corda, assim, para subir, né? Sim. Então, olha só que é o mesmo movimento que eu faço para o nado crawl. A gente usa outras modalidades dentro da água também. A gente utiliza natação com bialetas. O pé de pato, que é um só. Outra sorte que eu tenho, sou cheio de sorte, viu? Da Bolívia, eu fui para lá, só tive sorte. A gente tem aí com a gente o campeão mundial de apneia com bialetas. Então, as ondulações toda, ele me ajuda e a gente, em vez de fazer natação, a gente faz natação com bialetas com ele. Ele é o professor de ondulação da gente. Muito bem, então a gente já falou de outros esportes, de outras modalidades, a hidroginástica, e eu queria que você falasse mais alguns exercícios que, entre aspas, não tradicionais ou não convencionais, que você recomenda, que você dá até de dicas aí para quem está do outro lado. Uma coisa da hidroginástica que eu uso bastante é o trabalho com halter flutuante, e fazendo o trabalho de consciência de trabalho de tríceps. Então, se usa o halter, um em cada braço, pode fazer uma vez um braço, uma vez o outro, trabalhando, claro, para baixo, porque o conceito da hidroginástica, se eu tenho um flutuante, é fazer força para baixo, em diferentes intensidades. Por exemplo, contando 1, 2, 3. Isso é um trabalho de tríceps excelente e um trabalho de modificação de intensidade também excelente. Eu trabalhava isso com as minhas velhinhas não, do country para trabalhar especificamente força de tríceps. Não? De repente, aquelas ideias que você tem assim de uma hora para outra, eu saí da aula de hidroginástica e fui para a aula de natação. Falei, não, hoje vai ser diferente, eu não vou fazer uma aula tradicional, eu vou fazer um aquacross. E na parte rasa eu dei para os meus atletas já adultos, inclusive um desses daí, o Gustavo, ele é medalhista de bronze no Mundial. Eu falei, agora vamos fazer. E contei o mesmo número das velhinhas. Claro que quando você faz hidroginástica, cada um faz com a força que tem. Né? A resistência da água te faz trabalhar com a tua força. Mas você não vai pôr 1 quilo, 10 quilos, 20 quilos, não seja. Para o Gustavo, fazer esse movimento aqui, eram 20 quilos em cada braço. Para a velhinha, são 2 quilos, e para ela é muito. Então, quando ele fez com vontade mesmo, você não dá esse exercício para minha mãe, né? Claro, para ele foi super forte. Ele sentiu o movimento, sentiu o trabalho. E, bom, medalha de bronze no Mundial de Seul, antes da pandemia. E uma das grandes vantagens da água
que a força de resistência é proporcional à força que você coloca na água. Então, a força de resistência para mim vai ser uma, para a Mercedes vai ser outra. Então, depende dessa força que eu estou exercendo. Só que a gente tem aquele famoso mito, né? O mito que a hidroginástica é para a terceira idade, que a água ela é feita para recuperação. Então, na hora que você for incorporar essa metodologia ou esses conceitos dentro da água, foi difícil combater esse mito? Na verdade, lá não foi. Porque quando você começa a fazer uma coisa e ter resultados positivos, e a Bolívia, nesse caso, é um livro branco, onde você está escrevendo. Mas aqui, eu creio que seria. Se eu colocasse aqui, seria difícil, seria combater. Depois eu pego a mãe do nadador e o melhor nadador na época da Bolívia, e ele diz, não, você não pode, não é verdade que você está dando esse exercício para minha mãe? Eu já quebrei todos os preconceitos que podia ter aí. Né? Então, assim, quando você entra e você está trabalhando, e está trabalhando com um grupo que está dando resultado positivo, as pessoas não te questionam tanto. E aí, acho que é também muita convicção nos seus conceitos, né? Então, você acreditar nos conceitos e aí ele vai dar resultado e as pessoas à sua volta vão perceber esse resultado e vão vir junto com você, que foi o que aconteceu comigo com a natação criativa, quando eu lanço os conceitos, as estratégias, também ao lado o pessoal achava maluco e o que tem para ser criativo na natação, né? Natação é crawl, costas, peito, borboleta, não tem mais nada. Natação é natação desde 1960, 1950 e sempre foi assim. E aí eu queria que você falasse se você vê que se tem espaço para novas abordagens metodológicas que integram aí novas metodologias, até de hidroginástica, ou você vê um espaço bem resistente dentro da natação para novas abordagens? Eu acho que tem bastante espaço. Eu acho que as pessoas não podem ficar na mesma, né? Olha, são 30 recordes mundiais. De onde saíram esses 30 recordes mundiais? Não foi na mesmice. Teve nadador que diminuiu a quantidade de metros que está fazendo para poder romper o recorde. Né? A Kate foi uma, que fazia não sei quantos mil metros, diminuiu quase 6 mil metros por dia para poder chegar ao resultado que ela tem chegado ultimamente. Então, assim, claro que para chegar nesses resultados não ficou na mesma coisa. Impossível que tenham feito a mesma coisa que estavam fazendo antes, porque senão teriam os mesmos resultados que tinham antes. E até um exemplo disso é uma nova metodologia surgindo no Brasil, né? A Manta, que está aqui atrás de mim, mostrando que tem espaço para novas teorias. O mundo muda constantemente, o mundo está em constante evolução e a gente tem que estar sempre sintonizado, indo atrás das informações para implementar isso no nosso dia a dia. E eu queria que você falasse aí, que você comentou um pouco desse diminuição aí até do volume, aumento de intensidade. Nessa mesma cadeira aí teve o Nicolas Santos, o atleta que ganhou o campeonato mundial com a idade mais avançada, e é o nosso brasileiro. Ele veio aqui e contou isso, que os treinos dele eram alta intensidade e pouco volume, e até para a idade dele. E eu queria que você falasse se você também aplica isso com os seus atletas. Sim. E de que forma, a resposta né? é sim, direta e objetiva. E quando eu aplicava, eu usava muito o conceito, o exemplo do Nicolas Santos. Há alguns anos atrás, quando eu comecei com um atleta de alto nível na Bolívia, foram 8 anos atrás, eu dizia, olha, veja o exemplo do Nicolas Santos, o volume dele é menor. Porque ainda existia muito mais antes, o conceito que você tem que nadar muito. Eu nunca fui a favor de nadar 10 mil metros por dia e competir 50. Para quê? Não consigo entender até hoje para quê. E eu tenho um aluno, que é o meu aluno rebelde, né? Que ele nadava comigo, quando ele passou, foi justo em 2020, que a gente fez o projeto para 2024. Então, ele nadou comigo, começou a romper todos os recordes da Bolívia. E ele não é que ele nada 50, ele rompeu todos, mas o nado dele é 200. E mesmo assim, a gente abaixou muito a quantidade de metros que ele nadava antes, ele se sentiu muito melhor. E fizemos o conceito aqui, 200 combinado, ou 200 medley, são 4 de 50, e não 200. E ele melhorou muito, com isso teve uma bolsa para ir para os Estados Unidos nadar em Açura, foi na época. Não se adaptou, porque ainda tinha o conceito, agora a Azura está diferente, mas ainda tinha o conceito de muitos metros e todo. Ele, não posso nadar isso. Eu não tenho por que nadar 6 mil metros por dia, se eu vou nadar 200, se eu vou nadar 50, se eu vou nadar 4 de 50, eu não quero. Voltou para o Brasil e aí rompemos o recorde de novo,
Com isso, ele conseguiu uma bolsa, foi para a França. Foi para a França. O primeiro técnico dele da França começou com 8.000 metros por dia. Ele diz, não vou nadar isso. O rebelde, diretamente, eu volto para a Bolívia. Eu saio da França, eu vou para a Bolívia. Eu vou com minha coach. E aí, a gente conseguiu um outro técnico que tinha o mesmo pensamento. Então, a gente falou do Nicolas Santos para ele e disse, olha só, esse menino já tem a base. Ele não precisa formar a base aeróbica de novo. É verdade. E aí, esse técnico, vamos falar, olha, Nicolas Santos, você foi exemplo aí para esse técnico. Ele falou, não, vamos ver. E começou a trabalhar com o Estevão dentro desse conceito também. E aí, temos aí. Então, vários conceitos que você falou. O Gabriel Santos, nadador brasileiro, também teve nessa cadeira. Ele comentou que ele também não entendia, porque ele tinha que nadar tantos volumes, que quando ele nadava a base, ele percebia que ele, em vez de melhorar, ele piorava. Ele não entendia, porque todo ano ele tinha que fazer essa base e ele não tinha melhoras. Outra pessoa que você falou muito aí foi o Nicolas Santos. A gente está tentando levar ele para a Bolívia. Vamos ver se a gente consegue, para ele até falar isso para outros atletas, técnicos, a gente propagar essa informação. A gente tem o Alberto Clark, que no nosso grupo de estudos também ressalta muito isso, que ele vem fazendo isso há anos, com esse baixo volume. Então, são vários conceitos que a gente vem trazendo, que a natação mudou. E a gente tem que se adaptar a essas novas mudanças aí no decorrer. Falou da Zura também, o Gustavo, a gente tem uma entrevista no podcast com ele. Ele está no Brasil, a gente está tentando também ajustar a agenda dele para tentar ele ser o próximo convidado aqui no nosso podcast, para ele comentar também como ele introduziu lá. Ele trabalha com mais de 50 países diferentes dentro da mesma piscina, um trabalho formidável do Gustavo. Então, se você quer ouvir a entrevista, corre lá no YouTube, escreve eu quero aqui no comentário que eu te mando. Mas aí, Mercedes, que recomendações você daria aí para o professor, treinador que está aí do outro lado, que deseja utilizar exercícios de hidroginástica para potencializar, seja o aprendizado, seja o aperfeiçoamento, seja o treinamento, onde ele deve procurar, onde ele deve ir atrás? Estudar. Não dá para fazer nada sem estudar. Tem que ler, tem que ver os conceitos básicos. E eu creio que se é um treinador que nunca participou de aula de hidro, nunca deu aula de hidro, nunca formou aula de hidro, ele devia fazer um curso de hidro. O Nino está aí, eu acho que o Nino você deve ter entrevistado também, né? E o Nino está dando bastante curso. Fazer um curso pela AEA, entender e fazer aulas de hidroginástica. Porque só assim ele vai entender como esses conceitos ele pode usar. Sim, aí você falou da importância aí do estudo. Hoje não tem mais desculpa para a gente estudar. Antes, o meu estudo se limitava ali ao melhor professor do bairro, o melhor professor da cidade. Hoje, com o mundo online, você consegue romper essas barreiras e você consegue estudar com quem você quiser, a hora que você quiser, como quiser, quantas vezes você quiser. Então, tem cursos online aí que você consegue acessar, tem viagens e você é uma pessoa que não para, né, Mercedes? Então, eu acho que todos os cursos que a plataforma Educar, que a Natação Criativa promove, você sempre está lá. Então, qual que é a importância desse estudo constante e como ir atrás desses estudos, dessas referências do mundo da natação e hidroginástica? É isso que você falou. O mundo agora era um ovo. Agora é um ovo grande, né? Você, sim ou sim, você tem que trabalhar, você tem que estudar. Não estudou, ficou para trás. Você perde todo a ligação com o mundo. E de onde estudar? Bom, desculpa. Eu não deixo de participar todo domingo, por exemplo, do Grupo Foda. Mercedes, mas você já não sabe isso? Não sei. Porque cada dia o Alberto consegue fazer a gente abrir uma coisa nova. Aí, quando ele coloca um conceito novo, eu vou lá na internet, eu vou buscar esse conceito, eu vou aprender esse conceito, vou estudar esse conceito e vou aplicar. Então, eu acho que com esse mundo que a gente tem, que você pode facilmente buscar conceitos, claro, buscar em sites científicos, né? Não vai buscar no site da revista do bairro que não vai aprender nada. Ou vai aprender coisa errada, né? Não tem desculpa para não estudar, não tem desculpa para ficar na mesma coisa de sempre, né? E ter a cabeça dura de dizer, não, meu conceito é esse, eu não vou mudar. Então,
o mundo está aí, constante evolução, né? A natação criativa também criou aí o seu novo curso de pós-graduação. Está começando no Brasil, mas a gente quer levar para outros países também. Então, novos conceitos, novas metodologias, levando para as pessoas. Então, o Alberto, ele aplica os conceitos, ele traz os estudos em cima disso e ele fica aberto para discussão. Tem muitos alunos que, após aula, conversa com ele, coloca na prática, tem essa troca. Então, é quase uma mentoria ali para vocês que vale muito a pena. Mercedes, eu queria que você já começou a contar 2 histórias aí de atletas que tiveram sucesso. Queria ver se você percebeu uma melhor desses atletas, uma percepção melhor do corpo dele, uma percepção melhor na água, e se você contasse alguma história aí que você viu dessa evolução de algum atleta seu. Renato, eu vejo que todos os atletas que conseguem se perceber melhor na água... Bom, o atleta de natação, ele se percebe muito bem na água, né? Os melhores atletas de natação do mundo são aqueles que se percebem melhor na água, que conseguem entender melhor a água. Porque se ele não entende a água, ele vai ficar na mesma coisa e não vai progredir, né? Então, sim, eu vejo que esses atletas são dos que se percebem melhor. Meus melhores atletas são os que se percebem melhor. Eu tenho 2 atletas que tiveram muito sucesso, mas eu tenho outros atletas, né, que estão muito bem, que conseguiram bolsa fora do país, estão nadando fora do país. Por que é bom ir fora do país? Tem uma outra realidade, vê a sua realidade e nada com atletas que são melhores. Felizmente, a gente está com os melhores atletas do país aí no clube. Em outros clubes também tem bons atletas, melhores do país, mas a gente está aí com os melhores. Tanto que para as Olimpíadas a gente teve o número 1, o número 3, o número 4, o número 5 e o número 6. Em relação para ir na boca para poder ir para a Olimpíada. Um dos atletas que estava aí, eu não vou falar o nome porque, né? Por acaso é um autista. Você fala muito de autista nos seus cursos todo, e a gente tem um dos melhores atletas aí, que vai ser um dos melhores atletas do mundo, eu sei que vai ser, e é autista. Muito bem, então, até você falou dessa percepção, foi uma das falas aqui do Nicolas, que a gente conversou muito com ele, que ele tinha muita percepção disso. Então, quando ele fazia uma eliminatória e ele errava algo, ele mesmo percebia, às vezes ele nem precisava do biomecânico, do técnico, e já para a final ele já conseguia corrigir aquilo e melhorar o tempo dele. Então, ele tinha uma percepção corporal, uma percepção de água muito grande. Esse foi um grande diferencial do Nicolas aí, por isso ter essa longevidade, nadar até os 42 anos. Mercedes, queria agradecer muito a sua presença, queria que você deixasse aí suas redes sociais, seus contatos ou seus projetos, se você quiser divulgar. Agora é hora de divulgar, fazer o que a gente chama aqui no Brasil, fazer o seu jabá, e já te convidar para uma nova entrevista para a gente falar sobre uma outra metodologia que se aplica muito, que é o Aprender a Nadar Express, que é aprender a nadar mais rápido, voltado aí para adultos e adolescentes, e já te convido para essa e queria que você deixasse aí suas redes sociais. Obrigado, Renato. Eu não sou muito de redes sociais, embora eu pesquise muito em redes sociais. Meu Instagram é Mercedes Paulo. Tenho minha página no Facebook, que é Natação e Companhia, por Mercedes Nogueira. E essas são as 2 que eu tenho. Não tenho mais muito que isso, não. Então, Mercedes, muito obrigado. Obrigado por tudo que você construiu para a natação até hoje, todo o seu conhecimento, toda a sua base, que auxiliou muita gente, auxilia até hoje, então super acessível, sempre que todo mundo te procura. Então, agradecer por todo esse seu trajeto aí na natação. Agradecer também os nossos parceiros que fazem desse sonho uma realidade. A Flote, que a Mercedes falou muito dos materiais pedagógicos da Flote, que auxiliam não só na hidroginástica, mas também na natação. A Sobrasa, então você precisa levar dados, informações, ou até mesmo levar cursos gratuitos para sua academia ou região, acesse o site da Sobrasa, sobrasa.org. O aplicativo da Swimtrack, você acha que é caro ter o seu próprio aplicativo, com seu logo, com seu nome, todos os dados e agregando valor para a sua marca. A plataforma Educar, que a gente falou da importância de estudar, então mais de 200 cursos, mais de 100 professores envolvidos,
cursos gratuitos, cursos pagos, todos com certificado para você que precisa de horas complementares. E a Manta, nova metodologia surgindo no mercado que vale muito a pena. A gente fez uma entrevista aí com o fundador da Manta. Corre lá e assista a entrevista do Paulo para você entender um pouquinho sobre essa nova metodologia. Mercedes, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado aí ao SampaCast, ao Maurício que está aí nos bastidores, a Elaine que trouxe aí a nossa Mercedes. Agradeço a todos que estão envolvidos, porque não é só quem está nessa mesa. O projeto ele é muito maior, muitas pessoas envolvidas para levar informações para vocês. Então, muito obrigado mesmo. Ativa a notificação, compartilha essa entrevista que tenho certeza que alguém precisa ouvir sobre isso e abrir um pouco a cabeça com os novos conceitos da natação. Então, muito obrigado e até a próxima entrevista.